Olá pessoal, saudações a todas e a todos, aqui é o professor Tiago e hoje vou ministrar para vocês um conteúdo dentro do módulo de medidas de distâncias. Esse módulo vai ter 5 aulas, essa aqui é a primeira, e a gente vai ver os seguintes assuntos: tipos de distâncias, medidas diretas de distâncias e medidas indiretas eletrônicas de distâncias. Ok? Nosso plano de aula roteiro está disposto com os seguintes itens gerais: uma breve introdução, a medida direta de distâncias com trena e medidas indiretas eletrônicas de distâncias. Ok? Bom, pessoal, para a gente começar, vamos só contextualizar, né? Entender aí onde entra a distância na topografia. A gente tem basicamente aí o uso da distância para o cálculo de perímetro, né? No contexto da locação, né, que é a localização de pontos com coordenadas pré-definidas em projeto em campo, né, a gente tem lá o uso da distância também. Tá? Na questão do monitoramento de estruturas, né, também tem o uso da distância, né, e em outras aplicações aí mais diretas. Tá? Um segundo contexto que a gente pode citar é o cálculo de coordenadas. Tá? A partir, por exemplo, de um par de coordenadas de um ponto I, a gente pode calcular o par de coordenadas topográficas de um ponto J, utilizando-se lá como uma das informações a distância. Ok? Só que, pessoal, nesse contexto a gente tem o uso da chamada distância horizontal, tá? Que a gente vai utilizar aqui como simbologia matemática DH. Tá? Então, aqui só como exemplo, nesse polígono aqui formado por 4 pontos, se eu tivesse as coordenadas aqui x1 e y desse ponto 1, tá? Com o dado de distância medido aqui de 1 até 2, eu posso então fazer o transporte, né, das coordenadas x1 e y1 para o ponto 2, determinando assim x2 e y2. Tá? E a mesma coisa para o ponto 3 e o ponto 4. Okay? É importante a gente citar também, pessoal, que essa distância horizontal é aquela que é projetada, conforme a gente viu lá no conteúdo, né, de conceitos básicos, no plano topográfico ou no plano topográfico local. Tá? Ok. Bom, quais os tipos de distância então que a gente tem na topografia, né? Bom, o tipo mais simples é a chamada distância inclinada, né? Vamos supor então que a gente tem aqui na superfície física dois pontos A e B, tá? Materializados de alguma maneira, né? E ao longo dessa reta que une o ponto A ao ponto B, a gente teria então a distância inclinada, ok? Bom, a componente horizontal dessa distância inclinada, né, é a chamada distância horizontal, nesse caso a distância horizontal de A para B. Professor, mas qual que é a direção, né, da componente horizontal? Né? Bom, a gente tem aqui no ponto A, pessoal, passando aqui a direção do zênite, né? A gente tem a vertical passante pelo ponto A, que é a direção do zênite aqui, o zênite para cima, né? E o chamado nadir aqui para baixo do ponto A. Então aqui no ponto A a gente tem aqui essa reta aqui indicando a direção do zênite, né? Passante nesse ponto A, tá? E do zênite até, por exemplo, essa linha, né, de A até B, a gente tem o chamado ângulo zenital de A para B, tá? Que é essa, utilizando a simbologia matemática de um Zzinho aqui, né? Esse ângulo zenital ele varia de 0 a 180 graus, pessoal. Então, do zênite até a direção do nadir, tá? 0 no zênite, 180 no nadir, ou seja, aqui a gente tem, por exemplo, um valor entre 0 e 90 graus, tá? Bom, e aí a componente horizontal da distância inclinada, a chamada distância horizontal, é aquela exatamente que tem aí o ângulo zenital igual a 90 graus. Ok, pessoal? Então, está explicado os tipos de distância. A gente vai trabalhar logicamente aí mais com a distância horizontal, né? A gente citou o caso de perímetro, por exemplo. Perímetros são calculados a partir do somatório das distâncias horizontais, né? No transporte de coordenadas, conforme a gente viu também, né? E em outras aplicações, na maioria das aplicações, a gente tem o uso da distância horizontal, tá? Bom, pessoal, existe também a componente vertical dessa distância inclinada, né, chamada de distância vertical. Tá? Se a gente pudesse aqui traçar um triângulo retângulo, né, pegando aqui a distância horizontal, a componente horizontal aqui, por exemplo, jogando aqui para cima, né, numa paralela, a gente teria esse triângulo retângulo. Nesse triângulo retângulo, um dos ângulos aqui seria o ângulo zenital, né, de A para B. Tá? Nisso aqui também, pessoal, no contexto desse triângulo aqui, é possível a gente ver que há uma forma matemática, né, que nos permite a transformação de uma distância inclinada em horizontal ou em vertical.
né, utilizando esse ângulo aqui, basta através, por exemplo, do seno, da equação do seno, a gente manipular, né, tendo-se o valor de z do ângulo zenital, sair da distância inclinada, né, e chegar na distância horizontal. Ou utilizando-se o cosseno, por exemplo, a gente consegue chegar na componente da distância vertical, ok? Bom, pessoal, e quanto à questão da medição, né? É importante a gente dizer que no contexto da medição existem duas classes, né? A chamada de medição direta e a chamada de medição indireta, pessoal. Bom, na medição direta, né, é aquela que a gente determina, né, o valor da distância a partir da comparação com o padrão já pré-estabelecido, previamente estabelecido, né? Como, por exemplo, lá, quando a gente pega uma distância, né, mede uma distância, perdão, a partir de uma régua, né? A gente tem um padrão, né, estabelecido na escala da régua, e a gente simplesmente então compara, né, o afastamento que a gente quer com aquele padrão que está na régua, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem na topografia, na medição de distância direta, a trena manual, por exemplo, o diastímetro, né, mais utilizado aí no contexto que a gente tem hoje, tá bom? Bom, e a medição indireta, pessoal? O que seria essa medição indireta, né? É quando no campo são observadas grandezas que se relacionam com a distância, ou seja, não há medição direta a partir da comparação com um padrão pré-estabelecido, né? A gente tem lá a observação, a medição, perdão, de alguma grandeza, né, que se relaciona matematicamente com o que a gente quer, que é a distância, né? E através aí do modelo matemático, né, de uma equação, a gente consegue chegar no dado de distância, né? A gente vai ver, por exemplo, lá o contexto da medição eletrônica, de distância trabalhando com onda eletromagnética, né, que num primeiro momento a gente pode observar a diferença de fase, né, da onda de ida e de chegada, para a gente assim calcular a distância, ou seja, a distância obtida de forma indireta, ok? Exemplos de equipamentos nesse contexto aqui de medição indireta utilizados na topografia, né, são os teodolitos, né, os distanciômetros eletrônicos, como por exemplo a trena, né, a trena digital, e as estações totais, ok? Pessoal, vamos entrar então no contexto da medida direta de distâncias com trena, tá? Que é o equipamento mais utilizado aí dentro dessa ideia de medição direta de distâncias atualmente, tá? Bom, a trena, pessoal, ela se divide aí em duas, se a gente pudesse colocar uma divisão, né, nessa questão de material em duas classes, que seriam as trenas de aço, né, e as trenas de fibra de vidro. A gente tem também a trena de lona, né, mas que não é muito utilizada. Essas duas classes aqui são as mais utilizadas aí atualmente, tá? Bom, a gente vê aqui basicamente a diferença, né, uma diferença aqui na questão da extensão, do comprimento nominal da trena, né? Na trena de aço, né, por ser um material mais frágil ao dobramento, né, e que requer um manuseio mais cuidadoso, normalmente a gente tem comprimentos menores, né, em relação às trenas de fibra de vidro, né? Normalmente elas são em caixas, né, tem essas caixas, né, com invólucro, mas pode ter também sem caixa, a gente vai ver já a seguir, tá? Mas essa é a primeira diferença. A segunda diferença é a resistência do material, que a gente comentou, né, o dobramento. A trena de aço ela tende a se partir, né, se a gente dobrar e rotacionar de alguma maneira mais forte, tá? Bom, em contrapartida, as trenas de fibra de vidro não tem esse problema, né? Então elas conseguem aí ser fabricadas com comprimentos nominais maiores, tá? A gente tem, por exemplo, né, desse fabricante aqui, Wonder, né? Enquanto lá na trena de aço 3, 5, 8 até 20 no máximo, né? Aqui na trena de fibra de vidro a gente tem de 10 até 100 metros, tá? Pessoal, a respeito então da trena de aço, né, a gente tem a NBR, né, a norma brasileira regulamentadora 10.123, tá, que trata aí dos requisitos para a fabricação, né, da trena de aço. Tá, e a gente vê nessa NBR algumas características, tá, gerais aí dessas trenas. Bom, primeira coisa, pessoal, a gente vê aqui que pode ter caixa, né, pode ter aquela caixa que a gente comentou com o invólucro, né, ou pode ser solta, né, sem ter aquela caixa lá, tá? Apenas com suporte aqui para o desenvolvimento aí da abertura. Tá? Uma outra questão também é quanto ao mecanismo de recolhimento da trena, né? A trena ela é aberta para fazer medição de distância, né? E ela é recolhida quando não vai se usar mais. Tá?
Então, a gente pode ter um mecanismo de recolhimento automático, né, que é o mais comum dessas trenas caseiras, né, que a gente compra para medir alguma coisa em casa, né? Ou pode ter um recolhimento do tipo manual com uma manivela, conforme vocês podem ver aqui na ilustração da NBR, tá? Esses casos aqui, ambos esses casos aqui tem a caixa, né? E é importante a gente falar que nesse caso aqui da trena com recolhimento automático tem uma trava, né? A partir da abertura da trena, o desenvolvimento da abertura da trena, aqui a gente pode travar ela para fazer a medição, né, com calma, né? E posteriormente liberar a trava para que ela seja recolhida automaticamente, né? O pessoal até brinca aqui para tomar cuidado com o dedo, né? Que a trena ela volta aí com uma certa velocidade, com uma certa força, né? Bom, na questão da escala, a gente tem lá a mesma graduação, praticamente, né? A gente vai ver as variações de escala que se pode ter, mas todas elas têm a escala que segue no SI a distância, o metro, né? Ao longo da fita de aço, tá? E é importante a gente falar também da chamada superfície de referência, que é um dispositivo que é colocado nessa parte aqui da origem da trena, nessa parte aqui do início da trena, né? Vamos colocar assim, do início aqui da trena, tá? Bom, nessa trena aqui com o recolhimento automático, pessoal, normalmente é sempre colocado também uma placa de fixação, né? O que significa isso? Está aqui ilustrado, né? Se eu for medir a distância entre dois pontos, né, eu posso fixar aqui o primeiro ponto aqui, tá? A partir da placa de fixação. Posso fixar, né, a trena na abertura aqui de um primeiro ponto, né, com a placa de fixação, tá? E normalmente aí na trena com recolhimento manual a gente tem um puxador, né, para auxiliar o desenvolvimento de abertura da trena, normalmente em forma de argola, tá? Do tipo argola, conforme a gente está vendo aqui nessa figura, tá? É importante a gente citar também, pessoal, que na trena com recolhimento automático, tá? A gente pode ter também um puxador e daí é importante, né, que a superfície de referência ela tenha, né, esse recuo aqui, né, essa distância aqui que respeite esse recuo da parte aqui mais externa da trena do puxador até a origem aí da escala utilizada, tá? De qualquer forma, é importante olhar no manual do equipamento para ver onde fica, né, essa questão da superfície de referência, que é a origem da escala, ok? No contexto daquela trena, né, de recolhimento automático, a gente tem o puxador do tipo argola, né? É importante também, pessoal, vocês saberem que a origem ela pode estar em diferentes partes, tá, da trena ali, considerando o puxador. Tá? Então é muito importante que se olhe o manual do equipamento, né, para se ter conhecimento, por exemplo, né, se precisa adicionar ou se precisa subtrair algum valor, né, referente ao afastamento da origem da contagem da escala da trena com a parte mais externa. Então, por exemplo, aqui, ó, a gente nesse terceiro caso aqui, né, a gente vê que a parte mais externa aqui do puxador, né, está sendo colocada como origem, então eu deveria colocar essa parte mais externa aqui no ponto, em um dos pontos, né, nos quais em um dos pontos onde eu desejo medir a distância a partir dele para um outro ponto, certo? Então é sempre importante olhar no manual e observar se precisa tirar alguma medida ou não, ok? Algum valor ou não, né, da medida feita em campo. Pessoal, com a trena sem caixa, né, a gente pode também utilizar um lastro para medidas de profundidade, né? Isso aqui é bastante interessante, né? Esse lastro normalmente aqui ele também tem uma escala, né? E no manual do equipamento lá vai dizer, né, qual que é o tamanho nominal desse lastro aqui para que seja descontado, né? Para que seja descontado a medida dele aí nas medições de profundidade, ok? Bom, uma outra questão bastante importante é o chamado erro máximo admissível, né? O fabricante ele indica isso, né, em termos de classe. A gente tem a classe de exatidão 1 e 2, né? E esse erro é calculado a partir dessa equação que está aqui, tá? Em milímetros, tá? Por exemplo, nesse caso aqui da trena de aço, né, a NBR diz que essa equação ela é utilizada para comprimentos maiores que 10 milímetros, tá certo? Então a gente tem aqui um termo absoluto, né, em x aqui em milímetros, tá? Um termo relativo aqui à distância y em milímetros por metro, que deve ser multiplicado aí pela distância, né, a distância arredondada para cima, para o inteiro para cima, né, por excesso. E mais ou menos essa constante A, que na verdade é uma incerteza associada àquele afastamento
da superfície de referência com a parte mais externa do puxador da trena, se assim houver, ok? Então aqui a gente tem valores diferentes para cada classe, né, para a classe 1 e para a classe 2. Tá? E, por exemplo, para esse modelo aqui da Wonder, tá, esse modelo específico aqui de 20 metros, ó, o material aqui de aço, né, o fabricante indica a classe de precisão classe 2. Então, por exemplo, aí desenvolvendo essa trena num comprimento de 17,369 metros, né, o L ele seria 18 metros, né, e ao substituir aqui na equação, pegando aqui a classe 2, a informação de classe 2, x e y aqui seriam 0,3 e 0,2. Tá? E, por exemplo, aqui a gente tem esse recuo da superfície de referência, então essa incerteza da classe 2 aqui também deveria estar presente na equação, deve estar presente na equação, então mais ou menos 0,2 milímetros aqui. Resolvendo, a gente teria então um erro máximo, né, admissível indicado pelo fabricante, uma parte aqui absoluta, né, uma constante aqui 3,9, mais ou menos 0,2 milímetros, ok? Então essa aqui seria a melhor indicação aí da precisão, no caso aí dessa trena de aço desse modelo, ok? Pessoal, com relação aqui à trena de fibra de vidro, a gente também tem a NBR, né, 10.124, tá? Falando dos requisitos. Então, algumas figuras aqui que tentam caracterizar o que a gente tem no mercado, né, que as possibilidades que a gente tem no mercado. Então, a gente pode ter aqui essa trena convencional, com caixa, né, e puxador do tipo gancho, ou pode ter uma trena aqui sem caixa, somente com o suporte e o puxador do tipo argola. Né? A gente pode ter também um terceiro tipo aqui, que é a trena sem caixa, né, que normalmente vem com essa alça aqui presa no puxador do tipo argola, tá? Mas esses dois tipos aqui são os mais comuns de encontrar aí no mercado para uso na topografia. Tá? Assim como a gente falou na trena de aço, no contexto da trena de aço, na trena de fibra de vidro também é importante que se leia o manual, né, para se saber a posição correta da origem da escala para a medição correta aí das distâncias. Okay? É importante também a gente citar, pessoal, que no caso dessas trenas aqui de fibra de vidro, né, com puxador do tipo argola, a gente pode ter, além da marcação de escala, né, além da indicação aqui por traço, a gente pode ter a área delimitada aqui, por exemplo, de 10 milímetros em 10 milímetros, como está ocorrendo aqui, e um reforço metálico aí nas extremidades. Okay? Bom, pessoal, como é que ficaria o caso, então, aí do erro máximo admissível para trenas de fibra de vidro, né? Então, essa NBR 10.124 ela também traz uma equação para a gente conhecer esse erro, né? E nesse caso aqui a gente tem somente esses termos aqui, x, y, e o nosso L, que é o complemento arredondado para cima para o inteiro superior, tá? Aqui a gente tem então a possibilidade de ter três classes de exatidão, tá? 1, 2, 3, e aqui estão então as constantes x e y para cada classe. Tá? Por exemplo, então, para essa trena que está aqui, desse modelo, né, a gente tem a classe de precisão classe 3, tá? E para aquela mesma distância que a gente tinha utilizado no exemplo anterior, tá? Substituindo aqui os valores de x e y respectivos à classe 3, a gente consegue então chegar a essa incerteza aqui, então, para mais ou para menos, tá? Nas nossas medições aí com essa trena de fibra de vidro desse modelo. Tá? Então vejam que em 17,369 metros a gente pode ter uma incerteza para mais ou para menos de 7,8 milímetros, ok? Bom, com relação à escala, pessoal, né, no SI a gente tem 1 metro, né, então vai estar sempre presente nessa escala do metro, tá? A escala métrica. Para facilitar, né, o uso aí em outros países que adotam outras unidades de medidas de distância, né, como por exemplo a polegada, a trena ela também pode estar lá com a escala, né, em polegada, tá? Mas sempre presente lá a escala métrica, ok? Aqui a gente vê também o exemplo em pés, né? Só lembrando aqui as relações, tá? Mas o caso aqui, seguindo esse, todas as trenas têm que ter obrigatoriamente lá a escala métrica presente, tá? Bom, pessoal, vamos dar uma olhada nos acessórios, né? Bom, se a gente tem o objetivo, né, como objetivo medir a distância entre um ponto e outro, tá, no terreno, e preferencialmente a distância horizontal, que é aquela utilizada, né, na maioria das aplicações na topografia, tá? É importante que primeiro a gente materialize o ponto
no terreno. Lembre-se daquela primeira ilustração que a gente colocou no início da aula, né? A gente já viu lá no conteúdo de conceitos também, né, conceitos básicos, que a materialização dos pontos pode ser feita aí por piquete, né, ou por algum tipo de marco, né? Por exemplo, de madeira, né, ou de aço, ou de PVC, ou ainda de concreto, tá? Mas de alguma forma deve haver então a materialização do ponto topográfico, tá? É importante que seja deixado aqui para fora do terreno, né? Normalmente aí de 10 a 15 centímetros, tá? Para que seja ali acessível, ok? E que na superfície aqui seja também materializado a partir de uma pintura, de uma marcação qualquer, o ponto topográfico, para que não tenha incerteza, né, da localização do mesmo. Aqui normalmente a gente tem aí alguns centímetros, né, de altura e largura, né, na seção transversal do piquete ou do marco, por exemplo, então é necessário um ponto, né, topográfico para a gente ter como referência lá, ok? Bom, em alguns casos também pode haver a implantação no terreno de uma estaca testemunha, né? Em casos, por exemplo, né, onde a gente tem lá no terreno, né, por exemplo, uma cobertura vegetal, né, que impeça a visão do piquete, né, o uso da estaca testemunha é interessante para que se localize mais facilmente. Tá? Bom, colocado o piquete, não seja materializado o ponto topográfico, tá? Uma coisa importante a se pensar é que nem sempre a gente vai conseguir medir a distância, né, horizontal, a menos que o terreno esteja bastante em nível, né? A distância horizontal de um piquete até o outro, né? Se a gente abrir aí o piquete, a trena, né, de um piquete até o outro, né, normalmente a gente tem uma distância inclinada, né? Então, o que a gente faz para poder obter a distância horizontal ou horizontalizada nesse caso, né? Utiliza aqui um acessório chamado baliza, né, que nada mais é um acessório que materializa a direção da vertical passante por esse ponto topográfico. Observem bem que a partir do momento que essa baliza aqui está alinhada com a vertical, né, tanto faz eu medir a distância do piquete, daqui, em qualquer parte dessa baliza até até a outra baliza instalada no outro ponto, né? Bom, e como é que a gente mantém essa baliza na vertical, pessoal? Através de um nível esférico de bolha, conforme a gente está vendo aqui, né, na foto, e a gente vê aqui também uma ilustração, né? Esse nível aqui ele é colocado, fabricado junto com uma cantoneira, né? Essa cantoneira pode ser encaixada na baliza e o objetivo é que aquela bolha, né, esférica ela esteja aqui, né, bem no centro do círculo graduado no nível. Tá? Aqui a gente vê um exemplo de baliza, né? A baliza ela é colorida alternadamente, né, com cores alternadas exatamente dessa forma. Por exemplo, aqui, né, em branco e vermelho, pode ser também amarelo e preto, né, para que ela seja facilmente localizada em campo, né, visualmente ali, para que seja facilmente localizada, ok? A baliza ela pode ser de ferro, a gente pode ter de madeira, de alumínio, enfim. Normalmente a gente tem aí um material mais utilizado, a baliza de ferro, ok? Pessoal, é importante a gente falar também da operação, né? Como é que é feita a medição, então, com o treino utilizando-se a baliza, né? E a própria treino em campo, tá? Tendo-se os dois pontos materializados, por exemplo, aqui a gente tem um ponto A e um ponto B, né? E mantendo aqui a baliza na vertical, a gente tem então o desenvolvimento da trena, né, de uma baliza até a outra. Professor, como é que eu vou manter essa horizontalidade aqui? Né? Já que a questão é a distância horizontal, a gente tem que manter essa horizontalidade. Pessoal, não tem jeito, né? Eu preciso de 3 operadores, tá? Um segurando aqui a baliza no ponto de início da medida de distância que a gente chama de ponto a ré, tá? Um outro operador aqui no ponto avante, que é o final aqui do nosso desenvolvimento da treino, tá? E é importante a gente falar que esse espaço entre a ré e avante aqui é chamado de lance, né? Então a gente pode ter, por exemplo, aqui um lance único de um ponto A a um ponto B, como está ocorrendo aqui na foto, né? E um terceiro operador que fica exatamente nessa vista que a gente está tendo aqui, numa vista lateral, né? Em perfil aqui da operação de campo, né? Para que se fale, então, olha, o operador A suba, né? O operador desça um pouco mais a trena, né? Para que haja então a regulagem, né, dessa horizontalidade da trena aí, tá? Procurando, logicamente, deixar aí ela mais horizontal possível aqui com relação ao ponto de vista desse terceiro operador, ok? Então essa é a forma que a gente tem, né, de fazer a operação. A partir da gente ter aqui o desenvolvimento da trena saindo, né, da superfície de referência da origem, a gente pode fazer a leitura então da escala que se encontra aqui exatamente no ponto de vante e assim
ter a medida de distância de forma direta com trena manual. Tá? Com relação aos métodos de medida com trena, pessoal, a gente pode ter um lance único, né? Conforme a gente falou, um lance aqui apenas, né, do ponto A até o ponto B. Tá? Nesse caso, eu só faço a leitura da distância ali na trena, e é aquilo mesmo, né? Mas eu posso ter um caso onde, né, a distância de um ponto A até um ponto B qualquer exceda, né, o comprimento nominal da trena. Tá? Bom, nesse caso a gente tem então o chamado método dos vários lances, tá? Onde a gente tem aqui então ó, uma posição ou várias posições intermediárias, né, entre os dois pontos a qual se deseja saber a distância. Tá? E nesse caso a gente tem aí por exemplo, no contexto desse exemplo, lance 1, 2, 3 e 4 aqui, um último lance para completar. Né? Então, se eu tiver, por exemplo, o comprimento aí nominal da trena de 20 metros, eu posso ir de 20 em 20 até chegar aí, né, em uma intermediária, dessa intermediária até a avante, né? Eu vejo ali o quanto que tem, e logicamente eu conto o número de lances ali com o comprimento nominal da trena que eu realizei em campo, né? Faço aqui a continha, né? Por exemplo, aqui 4 lances, 4 vezes o comprimento nominal da trena de 20 metros, mais aquilo que eu tenho lá no último lance, tá? Até chegar na minha avante. Pessoal, é muito importante, né, que haja o alinhamento. Né? A gente vai ver aqui um pouco mais à frente, esse alinhamento, a falta do alinhamento pode causar o erro na distância. Né? Então é importante que o terceiro operador, além de ter essa vista de perfil, ele tenha também aqui uma vista, né, longitudinal da medida aqui da distância, e ele alinhe também cada lance que esteja sendo feito aqui. É interessante a gente falar, né, que aqui há duas possibilidades de se fazer a medida do lance, né, com relação aos dois operadores. Eu tenho aqui dois operadores, por exemplo, nesse lance 1. Né, para fazer o lance 2 aqui eu posso manter o operador e somente aqui fazer aqui o giro da trena, né, para que haja aqui a medida do próximo lance. Ou eu posso ter aqui o deslocamento dos dois operadores. Tá? Então, o operador que estava aqui no ponto A, ele pode vir para essa primeira intermediária, o que está nessa primeira aqui pode vir para a segunda intermediária. Tá? Ou o ponto A, o operador que estava no ponto A, ele pode pular para essa segunda intermediária aqui, só fazer girar a trena para fazer então a medida da distância. Ok? Bom, e com relação aos erros, né, e os cuidados que se deve ter na medida direta de distância com trena, pessoal. Como a gente falou, no caso de vários lances, deve haver a manutenção do alinhamento. Né? Se, por exemplo, for desejada a medida de distância entre dois pontos A e B aqui, né, ao longo dessa reta AB aqui, se a gente fizer aqui, por exemplo, esse percurso, né, desalinhado aqui com essa reta AB, lógico que vai haver um acréscimo na medida de distância e um afastamento, né, daquela distância que seria considerada a correta de A para B. Okay? Uma outra questão que a gente comentou, a horizontalidade da trena, né? Isso se resolve lá com o operador sendo colocado, mais um terceiro, né? O operador sendo colocado no perfil. Também a questão da tensão uniforme, pessoal, a gente sabe que tem que aplicar aqui uma tensão de tração nessa trena, né? E se um puxar com uma intensidade de força maior do que o outro aqui, pode haver uma deformação maior de um lado e não é isso, realmente não é interessante aí, ok? Bom, e se houver também uma tensão que seja muito baixa, né, um tracionamento muito baixo, né, vai acontecer isso aqui, ó, né, pela ação da gravidade, né, pode haver esse embarrigamento aqui da trena, tá? Que a gente chama de catenária da trena, né? E aí, logicamente, também influencia na medida da distância, a gente teria distâncias aí maiores. Então é sempre importante, né, que esse terceiro operador também verifique essa questão aqui da catenária, né, e que seja feito através de comunicação aí, aconselhamento, né, para se ter aí uma tensão de tração adequada em campo, ok? Bom, e por fim, pessoal, né, a falta de verticalidade da baliza, né, também é considerado um erro, né? Conforme a gente viu, a baliza ela tem o objetivo de materializar a direção da vertical passante pelo ponto topográfico, né? E a partir do momento que ela está inclinada, fora da vertical, o desenvolvimento da trena parte dela, né? Então, logicamente, a gente pode ter aí ou um acréscimo, né, ou uma subtração na distância correta que se almeja em campo, ok? Bom, pessoal, vamos então para o contexto agora de medidas indiretas eletrônicas de distâncias. Vocês vão ver no próximo conteúdo teórico a questão das medidas indiretas de distância utilizando informações geométricas puramente, né? E aqui a gente vai ver a questão indireta eletrônica, né? Utilizando aí
medidores eletrônicos de distância, chamados medidores eletrônicos de distância, que a gente chama de MET. Tá? Bom, qual que seria o princípio físico, pessoal, da medida indireta eletrônica de distância? Tá? Simplificando bastante a questão de eletrônica, tá? Imaginem que a gente tem aqui um emissor de uma onda eletromagnética, tá? Em alguma faixa espectral, tá? E nesse mesmo equipamento aqui um receptor, tá? de onda eletromagnética. Nesse emissor, então, a gente, como o próprio nome diz, emite a onda eletromagnética, né? A gente considera que é a onda eletromagnética de ida, e essa onda ela reflete no dispositivo refletor e volta, né? A onda eletromagnética de volta e é recebida aqui pelo receptor do equipamento. Tá? Então, nesse processo aqui de ida e volta, a gente tem, por exemplo, aí uma das possibilidades, né? Mais difícil de ocorrer na prática, mas enfim, é a contagem do intervalo de tempo, né? E por aquela equaçãozinha da física lá do movimento uniforme, a gente pode ter, então, a diferença, né? O intervalo de tempo sendo levado aí para a distância, né? Por isso que a gente chama de medida indireta, tá bom? Então aqui eu teria duas vezes a distância, né? C sendo o módulo da velocidade da luz no meio, né? Já que trata-se de uma onda eletromagnética, a gente está falando de velocidade da luz, né? Vezes o intervalo de tempo, né? Entre a emissão e a recepção da onda eletromagnética. Então vejam que a gente tem uma ida e uma volta, por isso que a gente tem duas vezes a distância aqui nesse caso, tá? E para isolar o D aqui, basta jogar o D aqui, o 2, perdão, aqui para o denominador, aqui do lado direito, por exemplo, dessa equação, tá bom? Bom, uma questão, pessoal, essa velocidade, essa onda aqui, perdão, né? Ela possui aí um módulo da velocidade da luz aí, conforme o meio, né? Conforme a configuração da atmosfera terrestre que está no local ali da medição, tá? E esse módulo da velocidade da luz no meio, né? Ele pode ser calculado em função do módulo da velocidade da luz no vácuo. Né? Esse valor aqui ele é fisicamente bem determinado. Né? A gente tem lá na União Astronômica Internacional esse valor padrão, que está aqui em metros por segundo, né, por exemplo. Né? E a partir do índice de refração no meio, né, a gente pode calcular o módulo da velocidade da luz nesse meio. É importante a gente dizer, né, que no vácuo esse cara aqui é igual a 1. Né? A gente tem aqui o valor de C0. Tá? Bom, como é que esse índice de refração aqui no meio é calculado? Né? Bom, primeiro é importante a gente falar que ele depende da temperatura, da pressão e da umidade, tá? E também, logicamente, do comprimento de onda, né? Então, em laboratório, né, o fabricante ele pode fazer o teste, né, tendo essas informações aqui bem controladas, né, no ambiente de laboratório, ele pode fazer diversos ensaios e aí chegar num valor, né, para esse N, para que possa ser passado, né, ao usuário. Tá? A gente vai ver que isso aqui pode não ocorrer, né, a configuração de laboratório ela pode não ocorrer em campo, né, e há uma maneira da gente corrigir isso, tá? Mas no primeiro momento é isso que o fabricante ele pode fazer e aí colocar isso à disposição para a medida da distância de forma mais correta, né, em função da velocidade da luz no meio. Tá? Okay? De tal forma, então, que a gente pode adaptar essa equação, né, em função de n de C0, conforme está aqui. Tá? Bom, e a questão do tempo, pessoal? É importante a gente fazer uma análise aqui em cima dessa questão do intervalo de tempo, da medição do intervalo de tempo. Né? Bom, se a gente quiser, por exemplo, aí garantir uma precisão, tá? Na distância medida, com esse medidor eletrônico de distância, uma precisão aí de 50 metros, né? Uma precisão bem baixa aí de 50 metros. Tá? Fazendo uma manipulação dessa equação aqui que a gente tinha, tá? E adotando como C aqui o valor de C0 para simplificar os cálculos. Tá? Fazendo aqui, por exemplo, o cálculo para achar o ΔT, a gente teria que ter um ΔT com uma resolução de 3 vezes 10 a menos 7 segundos. Né? O que significa isso, pessoal? Eu teria que ter um relógio integrado no medidor eletrônico de distância capaz de medir, tá, com uma resolução tal, né, para medir esse intervalo aqui de tempo, tá, muito pequeno, né, de 3 vezes 10 a menos 7 segundos. Tá? Se eu aumentasse, né, o requisito de precisão, por exemplo, para 1 centímetro, tá, eu teria aqui 6 vezes 10 a menos 11 segundos. Então imaginem que a gente teria que ter um relógio aqui, um relógio bastante caro. De fato a gente tem a possibilidade de fazer isso com os relógios chamados relógios atômicos, né? Mas há pouquíssimos no mundo, são relógios extremamente
caros, né? Então é realmente impraticável, né? É impraticável pensar no mecanismo de um medidor indireto de distâncias, né? Eletrônico de distâncias. No mecanismo está lá presente um relógio atômico, tá? Bom, então qual seria aí a solução para a gente calcular as distâncias com medidores eletrônicos de distância, né? Bom, a solução seria utilizar a variação da fase, né? Então a gente tem a onda eletromagnética de ida, né, com a sua fase aqui de saída, e a onda eletromagnética de volta com a sua fase aqui de chegada, né? Só lembrando aí para a gente caracterizar uma onda, né, eletromagnética ou sonora, seja lá qual for, né, que a gente tem em coordenadas cartesianas, né, onde a abscissa aqui é o tempo, né, e aqui é ordenada aqui uma posição, y, né? Então a gente tem aqui a amplitude, né, caracterizando essa função, e a gente tem aqui os ângulos de fase, né? Então, por exemplo, 0, 90, né, 180, 270, 360, 0 e assim por diante, né? E se a gente for representar ainda em coordenadas polares, né, a gente tem aqui a velocidade, o módulo da velocidade angular da onda, né? E assim sendo, a gente pode então verificar qual o ângulo da fase, né? Trabalhar com o ângulo da fase, verificar qual é o de saída e o de chegada, e assim então tentar substituir a variação da distância pela variação da fase. Tá? Só relembrando lá a questão da física, né? A gente tem aqui o ângulo da fase sendo dado então pela multiplicação do módulo da velocidade angular pelo tempo, né? Algum tempo específico, relacionando aí alguma fase, né? Algum ângulo de fase nesse tempo. Tá? E o módulo da velocidade angular pode ser dado em função da frequência, né? Tendo-se lá o comprimento de onda, né, especificado, a gente pode ter a frequência, né, e como o emissor e o receptor eles estão parados, né, não é efeito Doppler aqui, a frequência seria única, então a velocidade angular também seria única, a gente poderia utilizar essa relação aqui. Okay?